Capítulo 31. Atitudes surpreendentes nos instantes finais de vida. Quando Marco Polo cedeu às dramáticas pressões de seus algozes e finalmente disse que negaria toda a sua análise da mente do personagem mais famoso da história, o violento criminoso que liderava seu sequestro tirou o capuz. Estava satisfeitíssimo. Queria comemorar de cara limpa. Marco Polo quase desmaiou ao ver quem era. Dr. Phelps? Não é possível. O maior algoz de Marco Polo, o homem que queria varrê-lo da face da terra, era o mesmo que ele salvara de ser assassinado por um de seus alunos havia poucos dias. Espantado, Marco Polo? Você assassinou minha esposa, disse, tentando agarrá-lo, mas foi contido. Lucas entrou em pânico quando ouviu sobre o assassinato da mãe. O quê? Mamãe foi assassinada? E tentou agredir o Dr. Phelps, mas levou um soco de um dos sequestradores. Marco Polo o salvou e mesmo assim você não tem gratidão? Questionou Sofia. Marco Polo salvou você? Indagou Hermes, o sequestrador mais velho. Estava impressionado, parecia não conhecer o Dr. Phelps. Não tinha ideia de que ele era um homem com um passado terrível e uma virulência sem precedentes. Mentira! Aquele garoto foi contratado por mim para me aproximar de Marco Polo, saber onde era seu esconderijo. Não é verdade, falou Sofia. Eu conversei com ele. O Dr. Phelps apontou a arma para ela. Não atire. Eu farei o que vocês querem, declarou Marco Polo. Eu sempre odiei você, odiei seus livros, seus artigos, seu reconhecimento imerecido. Agora todos os templários da era moderna odeiam você no mundo todo. Eles se vingarão. Você não me odeia. Eu ouvi sua conversa no helicóptero. Você odeia a si mesmo, Dr. Phelps. Odeia seu passado, odeia seu pai, odeia sua personalidade. O Dr. Phelps ficou abalado com a conclusão de Marco Polo. Não queria pensar nela. Sem demora, deu ordens para seus asseclas algemarem os punhos e os pés do pensador e o acorrentarem numa pequena sala. Deram-lhe caneta e papel para rascunhar a mensagem que transmitiria. Lucas e Sofia foram levados para outro aposento. Foi uma longa noite, a mais dramática de Marco Polo. Pegava o papel, fazia um esboço, depois o rasgava. Pegava outra folha, escrevia, suava frio, depois a rasgava. Olhava para seu pulso e suava frio. Negar tudo que estudou era uma punhalada, era arrancar-lhe o coração sem anestesia, era asfixiar seus pulmões. Não consigo, dizia a si mesmo. Depois de várias tentativas, uma folha foi preservada. Era de madrugada. O pensador da psiquiatria estava tão cansado e esgotado que adormeceu. Teve um sonho que o abalou muitíssimo. Sonhou com o discípulo que negara o mestre. Sonhou com o homem que dissera que era um herói, que todos poderiam negar o mestre, menos ele. Sonhou com Simão, o filho de Jonas, chamado Pedro. Na realidade, Marco Polo sonhou com ele mesmo. Todo herói sucumbe fragilmente diante da morte. O mestre dos mestres parecia considerar a humanidade inviável e fez todo o esforço do mundo para resgatá-la. Trabalhou códigos sofisticadíssimos para torná-la intelectualmente inteligente, emocionalmente saudável e socialmente pacífica. Sob os ângulos das ciências humanas, raramente alguém foi tão apaixonado pela família humana quanto ele. Na manhã seguinte, levaram Marco Polo de volta à sala central. Pela primeira vez, ele reparou nos corredores de mais de 70 metros, com forro de madeira, vigas torneadas. Cada canto do castelo refletia o amor de quem o construíra. Cada atitude de Marco Polo refletia o amor que sentia por Lucas e Sofia.
mas cada palavra que diria apunhalaria milhões de pessoas que o admiravam como pensador. Ele foi para o ambiente onde leria sua mensagem. Havia uma câmera num tripé preparada para filmá-lo. Marco Polo deu o discurso de negação para seu algoz. O Dr. Phelps leu e gritou: "É insuficiente!" E pegando a cabeça de Marco Polo e aproximando-a brutalmente do papel, ordenou: "Acrescente aí. Eu fui um herege, eu fui um crápula. Religião e ciência não se misturam. Esqueçam as ferramentas que Jesus usou para proteger a própria mente e formar alunos brilhantes. Eles não existem, eu os enganei." "Mas... não tem mas", bradou agressivamente. "Coloque aí. Tudo o que eu disse foi uma estupidez. Eu delirei. Estava alcoolizado quando fiz os debates. Eu sou um ateu mentiroso, ególatra, egoísta, falso. E vocês são uma plateia de ingênuos. Foram tolos, débeis, infantis em confiar em mim." Depois disso, chamaram Sofia e Lucas e começaram a fazer o ritual dos Templários da Luz e a leitura da mensagem. Todos tiraram seus capuzes. Os menos graduados tinham a cabeça raspada e uma cruz tatuada na nuca. Acenderam bastões de incenso, bateram 3 vezes as espadas umas nas outras e nas espadas que os líderes Hermes e Dr. Phelps empunhavam. Declararam: "Verdade, verdade, verdade. Em verdade dizemos, o câncer chamado Marco Polo será extirpado da humanidade." Era muito estranho ver um cientista ter aquele comportamento, mas não era incomum que supostos intelectuais tivessem comportamentos radicais na história. Nos tempos de Hitler, inúmeros médicos e psiquiatras aderiram às campanhas nazistas. Mais de 60.000 seres humanos portadores de transtornos psiquiátricos que precisariam de todo o carinho e atenção do mundo foram eliminados pelos falsos cientistas. Filósofos, físicos e engenheiros aderiram às ideias insanas e inumanas de Hitler. Juízes sentenciaram réus injustamente. Professores excluíram alunos não arianos das salas de aula. Quando a educação racionalista, ainda que do mais alto nível técnico, não gera empatia, não promove a consciência crítica, nem estimula o eu a se tornar autor da própria história, a mente humana é passível de ser adestrada, como a dos animais, tornando-se mais perigosa que a dos predadores mais vorazes. Não sue frio, Marco Polo. Você estará fazendo um favor para a humanidade, disse o Dr. Phelps. Marco Polo falaria em instantes. Chamadas ao vivo pelas mídias sociais anunciavam que ele faria um pronunciamento para todo mundo. Houve uma euforia internacional. Milhões de chineses, japoneses, coreanos, russos, europeus, africanos, latinos, americanos estavam plugados no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Sofia estava perplexa e com os olhos úmidos. Lucas estava perturbado. Sabendo que seu pai morreria logo após de sua declaração, teve uma atitude surpreendente. Com a voz embargada, começou a cantar "Parabéns a você", como se Marco Polo estivesse fazendo aniversário. Ninguém entendeu nada. Sofia o acompanhou. "Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida." Marco Polo ficou fascinado, surpreso, encantado. Tão logo terminaram de cantar, disse atônito e em lágrimas: "Filho, meu aniversário só será daqui a 6 meses." Lucas lutou para se soltar dos algozes de forma tão poderosa que o permitiram. Sabiam que o pai e filho nunca mais se veriam. Apontaram as armas para ele e acompanharam seus movimentos. Passo a passo, se aproximou de seu pai e fitou seus olhos e lhe disse, também em lágrimas:
Não estou cantando parabéns porque hoje é seu aniversário, mas porque todos os dias eu fui um filho privilegiado por tê-lo como meu pai. Você é insubstituível. Marco Polo saiu das lágrimas para os soluços. Abraçou Lucas prolongadamente e o beijou. Depois, descolando o rosto de seu ombro, comentou: Não sou um pai perfeito, meu filho, mas sou o pai mais feliz do mundo. Muito obrigado por existir na minha história. Você é inesquecível. Foi uma das raras vezes na história que pai e filho homenagearam um ao outro quando ambos estavam às portas da morte. Se Marco Polo tivesse mais 100 anos de vida, jamais se esqueceria desse momento solene em que Lucas lhe disse que era um pai insubstituível, apesar de seus defeitos. Os sequestradores ficaram sensibilizadíssimos ao ouvirem essas palavras. O líder Hermes também ficou abalado. Todavia, o Dr. Phelps elevou às alturas sua inveja. Teve um ataque de raiva, por ser um pai excessivamente crítico que gritava com os filhos, viciado em corrigir erros e que repetia as mesmas coisas, era insuportável. Observando o clima emotivo, retomou o ritual trágico e disse: Calem-se! Finalmente, o falso cientista que denunciou que os cristãos são passíveis de adoecer mentalmente será desconstruído. Cristãos genuínos como eu são saudáveis, nunca adoecem. Nenhum sociopata ou psicopata mapeia os próprios fantasmas mentais. As palavras de autoproclamação do Dr. Phelps e a atitude fascinante de Lucas ao homenagear Marco Polo turbinaram sua ousadia. O pensador das ciências humanas revigorou sua energia, olhou para seu pulso, virou a face para seu carrasco e, de forma segura, o questionou sobre uma das equações socioemocionais gravíssimas. Dr. Phelps, sei que depois de minha mensagem fecharei meus olhos para a vida, mas todo homem às portas da morte merece dizer suas últimas palavras. Ainda mais sabendo que quem colocará um ponto final em minha história é um intelectual reconhecido. Pego de surpresa, o Dr. Phelps permitiu. Fale. Você é um homem inteligente, um respeitado PhD em neurociência. Certamente está sabendo das estatísticas internacionais que têm perturbado o sono dos grandes cientistas. Creio que o seu também. Que estatísticas? Indagou, desconfiado, o algoz. Há uma explosão de transtornos psíquicos na humanidade. Uma em cada 2 pessoas, ou seja, mais de 3 bilhões de seres humanos, têm ou desenvolverão depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, dependência de drogas, psicoses. É uma estatística dramática, mas já lhe disse, os cristãos genuínos não fazem parte dela, afirmou categoricamente o extremista. E acrescentou, são muito mais saudáveis que islamistas, budistas, brahmanistas e ateus. Marco Polo respirou pausadamente e citou uma pesquisa. Mas Jesus se posicionou como médico dos médicos. Ousou dizer que veio para os que estão doentes, pois os sãos não precisam de médicos. Ousou ensinar as ferramentas de ouro para uma humanidade infeliz. O Dr. Phelps, apesar de ser um intelectual e de ler textos de sua especialidade, raramente lia, como todo extremista, textos que confrontavam suas crenças. Lúcido numa área, predador em outra, preservava suas verdades absolutas, tal qual os que excluem minorias. Estes se recusam a questionar o óbvio que 2 seres da mesma espécie, que produzem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos em sua psique, jamais poderiam excluir um ao outro. O extremismo e a exclusão social nascem sempre no terreno da ignorância. Você é louco, Marco Polo. Éramos doentes, mas Jesus nos curou
definitivamente. Se ele os curou, como explicar a pesquisa do Instituto Emotion Halt, que declara a fragmentação da saúde emocional de líderes cristãos? Que pesquisa é essa? Indagou Hermes, curioso, saindo das raias do controle do Dr. Phelps. Já ouvi falar desse instituto. Não lhe dê ouvidos, Hermes, ordenou o Dr. Phelps. Mas Marco Polo começou a falar da dramática estatística dos líderes que cuidavam de mais de 2 bilhões de seres humanos. Padres, pastores e outros líderes religiosos desenvolviam uma série de transtornos emocionais, mas raramente eram compreendidos, cuidados e protegidos. Solitários não falavam para ninguém sobre seus cálidos sofrimentos. Eram tratados como heróis, sobre-humanos, como se não se deprimissem, não tivessem crise de ansiedade, nem esgotassem o próprio cérebro. Marco Polo citou números que deixaram o Dr. Phelps assombrado. Mais ou menos 70% dos líderes religiosos travam uma terrível batalha contra a depressão. Não é possível, exclamou Hermes com a voz embargada. É mentira, gritou o Dr. Phelps. Não escute, Hermes. Marco Polo, ousado, continuou. Desses 70%, dizem não ter um amigo próximo. Cerca de 80% comentam que suas atividades e trabalhos religiosos afetaram negativamente suas famílias. Esses líderes que você defende falam do Jesus divino durante toda a vida, mas desconhecem as ferramentas de proteção emocional do Jesus humano. Louco, louco, você mente, bradou o Dr. Phelps, indo à loucura. Parecia que sua cabeça ia explodir. Esbofeteou violentamente Marco Polo, que, caído no chão e sangrando, deu-lhe o golpe emocional fatal. Como você acha que é saudável se não suporta a contrariedade, Dr. Phelps? Uma mente saudável não compra o que não lhe pertence, não tem medo de ser questionada. Quando ia espancar Marco Polo, outra vez, Hermes o impediu. Tentou ter alguma autoridade sobre o Dr. Phelps. Precisamos confirmar esses dados. Cai fora, seu fraco, reagiu o Dr. Phelps, empurrando Hermes, que também caiu no chão. Não sabe que esse crápula penetra em nossa mente como um vírus? Ele mente, mente, mente. Os demais membros da seita extremistas ficaram pasmados com o descontrole do Dr. Phelps. Não sabiam como reagir. Lucas e Sofia também estavam abalados. Enquanto isso, Hermes, mesmo caído no chão, acessava a internet em seu celular para confirmar esses dados. E conseguiu, ficou ofegante, eram reais. Ele limpou seu suor com as mãos e comentou as estatísticas que Marco Polo citara. Cerca de 71% dos líderes religiosos dizem que estão com o cérebro esgotado. Está aumentando o índice de suicídios entre líderes protestantes, católicos e de outras religiões. Alguns se suicidam dentro dos próprios templos. Vendo o Dr. Phelps paralisado pela citação de Hermes, Marco Polo acrescentou: sem gestão da emoção, ser um líder espiritual é uma atividade com altíssimo risco de adoecimento emocional. Assim como magistrados, médicos, executivos, eles lidam com muitos problemas, mas frequentemente são solitários. Têm poucos amigos, interações, trocas. Mentira, mentira, disse o Dr. Phelps, atirando na direção de Marco Polo. Eu o mato, seu miserável. Espere, Dr. Phelps, bradou Hermes com autoridade. O líder mais velho da organização começou a tomar consciência de que o Dr. Phelps não estava lutando pelos Templários da Luz, mas pela sua loucura particular. Voltando-se para Marco Polo, indagou: você quer dizer que, por não termos estudado a mente de Jesus, atrasamos a evolução da humanidade?
Poderíamos ter extraído ferramentas para prevenir transtornos emocionais e diminuir essa massa de seres humanos doentes? É provável, concordou Marco Polo, meneando a cabeça e tentando se levantar. Nesse momento, Hermes olhou para o Dr. Phelps e lhe disse: Estou abalado. Marco Polo talvez não seja nosso inimigo. Temos de repensar nossos conceitos. O Dr. Phelps se aproximou de Hermes, fitou bem seus olhos e lhe disse: É verdade, temos de repensar. E atirou em seu peito. Repense no cemitério, seu fraco. Foi uma cena chocante. Depois de ter atirado em Hermes, ordenou aos criminosos que apontassem as armas para Sofia e Lucas. Em seguida, mandou Marco Polo posicionar-se imediatamente diante da câmera. Já viu que cumpro minha palavra. Fale agora mesmo para o mundo sobre suas loucuras ou todos morrerão. E assim Marco Polo começou a ler sua mensagem. Era dificílimo. Tropeçava nas palavras. Porém olhava para Sofia e Lucas e continuava. Milhões de pessoas começaram a ouvir Marco Polo com entusiasmo. Mas à medida que ele falava, começaram a derramar lágrimas. Chineses, japoneses, europeus, africanos, americanos ficaram atônitos, perplexos, incrédulos. Tudo o que declarei naquela montanha em Jerusalém foi uma estupidez. Eu delirei. Estava alcoolizado quando fiz os debates. Eu sou um ateu mentiroso, um pensador ególatra, egoísta, insano, falso. E embargando a voz disse: E vocês são uma plateia de ingênuos. Foram tolos, débeis, infantis em confiar em mim. Marco Polo derramou algumas lágrimas enquanto transmitia ao vivo sua mensagem. Não era o mesmo pensador intrépido, ousado, transparente. Eis que muito distante daquele lugar estava Oscar, que apesar de seus surtos psicóticos, era um gênio em computação, um inteligentíssimo hacker. Ao ouvir aquelas palavras, começou a viralizar nas redes sociais. Marco Polo corre perigo. Tudo é uma armação. Começou a neutralizar um pouco os abalos sísmicos da mensagem de Marco Polo, mas os danos eram catastróficos. De repente, no meio da mensagem de Marco Polo, algo inesperado aconteceu. Arrombaram violentamente a porta e gritaram: FBI, abaixem as armas. O FBI, sabendo dos riscos altíssimos que Marco Polo corria, havia implantado um microchip em seu pulso para monitorar sua localização. Pediu que todos guardassem completo segredo. Por isso ele olhava algumas vezes para o pulso, mas chegara a pensar que o microchip estivesse sem bateria. Os sequestradores imediatamente abaixaram as armas, à exceção do maior inimigo de Marco Polo, o Dr. Phelps.